Boa tarde a todos, me chamo Ian Passos Alves, o código de matrícula é 7209142 e eu autorizo o uso da minha voz e da minha imagem para esse trabalho. Bom, aqui a gente vai realizar um trabalho de anatomia para a turma de medicina do segundo período da Universidade do Vale do Itajaí e ele vai ser a respeito das articulações do corpo humano. Bom, aqui de maneira didática eu separei as articulações do corpo humano em fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, onde as fibrosas são aquelas articulações em que não há nenhuma capacidade de movimento entre os ossos que articulam. Já as cartilaginosas, essa capacidade de movimento ela existe, mas ela é bem reduzida, enquanto que a articulação sinovial ela tem uma ampla capacidade de movimento. Falando um pouco sobre as articulações fibrosas, elas são separadas em suturas, sindesmose e gonfose. Indo de baixo para cima, a gonfose é aquela articulação existente entre o processo alveolar e a mandíbula, na parte inferior, e entre o processo alveolar e a maxila, na parte superior. Já a sindesmose é aquela articulação existente entre a ulna e o rádio e entre a tíbia e a fíbula, onde há uma espécie de membrana interóssea bem no meio ligando esses dois ossos. Já as suturas, elas são separadas em serreadas, escamosa, plana e esquindilese. Indo de baixo para cima, a esquindilese ela tem um único representante, que é a articulação entre o vômero e o esfenoide, onde o local que eles articulam forma uma espécie de sulco. Já a articulação plana, a gente lembra da sutura palatina mediana, em que, como o próprio nome já diz, ela é uma articulação em que não há nenhuma erupção nem cavidade, ela é plana mesmo. Já a sutura escamosa, ela é uma sutura em que um dos ossos eles articulam formando uma espécie de escama, onde um dos ossos ele fica como se fosse montado em cima dele, ele fica sobrepondo. E o exemplo que a gente dá é a articulação temporoparental. Já a sutura serreada é uma sutura em que ela lembra os dentes de uma serra, como se quando a gente entrelaça as mãos, é exatamente a aparência desse tipo de sutura. E a gente lembra da sutura sagital existente entre os dois ossos parentais do nosso crânio. Falando um pouco agora sobre as articulações cartilaginosas, elas são divididas em sincondroses e sínfises. As sincondroses, por sua vez, são divididas em primárias e secundárias. Bom, a sincondrose primária é uma articulação em que a cartilagem hialina ela vai se ossificar durante o crescimento. Por exemplo, se a gente pegar o disco epifisial existente nos ossos longos do nosso corpo, ele é uma articulação cartilaginosa do tipo sincondrose. Porém, essa cartilagem ela vai se ossificar, diferentemente das sincondroses secundárias, onde essa cartilagem não ossifica. Por exemplo, a articulação costocondral nas nossas costelas. Por que essa articulação ela não pode ossificar? Porque se ela ossificar, a capacidade de movimento vai ser reduzida. Então, por exemplo, no caso dessa costocondral, o nosso pulmão não iria conseguir expandir se fosse ossificado. Já as sínfises, elas se encontram em locais em que há necessidade de grande absorção de impacto. Por exemplo, a sínfise púbica, em que une a pubis direita e pubis esquerda no nosso osso do quadril. Por que ali é uma região de grande impacto? Porque ali é uma região que vai ter que distribuir a força exercida no ato de caminhar. Por isso que a sínfise púbica é o exemplo que a gente está dando aqui. Já as articulações sinoviais, eu botei uma divisão aqui entre os componentes dessa articulação e os tipos. Bom, os componentes eles consistem basicamente de uma cápsula articular, que é uma cápsula que ela vai envolver toda a articulação. E nessa cápsula a gente vai ter uma cavidade articular e nela vai estar presente um líquido sinovial, que vai ser produzido por uma membrana sinovial que vai estar por dentro dessa cápsula. E é esse líquido sinovial que vai permitir o amplo movimento desse tipo de articulação. Então, essa superfície articular ela vai conseguir fazer uma grande capacidade de movimento justamente por possuir um líquido desse tipo dentro dela. Já os tipos, elas são divididas em plana, gínglion, trocoide, condilar, selar e esferoide. A plana, a gente lembra a articulação existente entre a clavícula e o acrômio, em que onde elas articulam é realmente uma superfície plana, como o próprio nome já diz. Já o gínglimo é o mesmo significado daquela dobradiça de porta. Então, vale lembrar que é uma articulação que permite um movimento de dobradiça. Um exemplo que a gente pode dar é a articulação existente entre o húmero e a ulna.
que forma um movimento que a gente consegue dobrar o braço. Já a articulação do tipo trocoide é uma articulação do tipo pivô, em que o movimento de rotação ele é permitido. Como exemplo, a gente lembra da articulação entre o áxis e o atlas, em que o áxis ele emite um dente que encaixa no sulco para esse dente no atlas e permite o movimento de rotação da nossa cabeça. Já a articulação sinovial do tipo condilar, ela é uma articulação, como o próprio nome já diz, que tem um formato de côndilo. Por exemplo, entre o atlas e o osso occipital, onde eles articulam através dos côndilos occipitais, que tem um formato de elipse. Já as articulações em formato de cela, elas são representadas por uma articulação em que as superfícies que se articulam, uma é côncava e uma é convexa. E como exemplo, a gente pode lembrar da articulação existente entre o externo e a clavícula, por exemplo. A articulação esferoide, por sua vez, como o próprio nome já diz, ela tem o formato de esfera. Por exemplo, a cabeça do fêmur, que tem o formato de esfera, propriamente dito, ela encaixa num buraco no quadril, que é o acetábulo, formando a articulação sinovial do tipo esferoide. Então ali, todas essas articulações, a gente vai encontrar todos esses componentes aqui, que está na parte superior desse mapa mental. Muito obrigado, espero que tenham gostado aí do trabalho sobre articulações.